Boa noite, viajantes. Boa noite, pessoal do YouTube. Boa noite, pessoal do TikTok, né? Agora eu posso falar o nome porque eu estou literalmente ao vivo no TikTok. O Instagram adora dar rasteira na gente, né? Então é melhor não arriscar falar esse nome. Boa noite, pessoal do TikTok, tudo bem com vocês? Boa noite, pessoal do YouTube. Pessoal do YouTube, como que tá o som aí? Pelo amor de Deus, me diz que o som tá legal, que não tá com problema. Fiz os testes há 10 minutos atrás, tava tudo certo. Tudo certo com o microfone, não tá sumindo a voz, não tá dando mau contato, tá tudo ok. Ótimo som, beleza, vão me avisando aí, tá? Qualquer coisa vocês já sabem. Vão lá pro TikTok ou esperem eu repostar a live no final com um som bom. Espero que não precise. Por favor, né? Olá, pessoal do TikTok, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal do YouTube, começando mais uma live. Mais uma live da quinta. Quinta-feira é livre. É o momento para quem quer perguntar, para quem quer conversar, né? A minha atenção é em vocês. E o pessoal também não mandou muita pergunta também antes da live. Eu acho que o pessoal não tem dúvida, né? Ninguém tem dúvida de nada. Botei caixinha no Instagram, postei foto aqui, post aqui no YouTube, ninguém perguntou nada. Teve só um rapaz que perguntou. Acho que teve umas 4 perguntas só. 3 ou 4 perguntas só. Para quem tá no chat, é bom, né? Que daí eu consigo dar uma atenção. Então, pessoal, vamos iniciar então respondendo as perguntas do pessoal que mandou com antecedência as perguntas e depois dou uma atenção para vocês, tá? Quem é que assistiu ao meu vídeo de ontem do YouTube sobre lucidez astral? A primeira parte, a segunda parte desse vídeo, que tá incrível, vai ser na semana que vem, na quarta que vem. Mas a primeira parte já deu para vocês terem uma boa noção, né? Do que é a gente ser lúcido no astral. Como eu sempre digo, a gente não pode levar tudo à risca, né? Ou radicalizar, né? Achar que agora eu só vou ter projeção lúcida se eu fizer tudo que essa guria tá falando. Eu não quero tocar terror em ninguém. Só o que eu faço aqui é trazer a verdade. Porque não vai ser igual nunca para todo mundo, entende, gente? Vocês não podem radicalizar e surtar e achar que agora eu desisto, né? Eu não vou fazer nada mais, porque olha só o quanto de coisa que eu tenho que fazer na minha vida acordada para mim poder ter lucidez. Não é bem por aí, tá? No geral, tá? Para não tirar as esperanças de vocês, se é que tem alguém sem esperança, no geral, isso tudo que eu falei no vídeo, que eu vou falar e que eu trago, né? Enfatizo muito, todas aquelas coisas, é o cenário em que a humanidade hoje se encontra. Principalmente as pessoas que não têm projeções espontâneas, que saem facilmente. Esse é o cenário, esse é o porquê que as pessoas não são lúcidas quando dormem, não sabem o que fazem, não têm consciência, como algumas pessoas têm. Então eu trago o cenário real. O porquê? Porque a humanidade, boa parte dela não é lúcida, não vive de forma consciente, então acaba repetindo esse mesmo padrão quando sai do corpo, tá? Mas não é algo assim radical. E quem sai com facilidade, por exemplo, e que não tá conseguindo, tá saindo e saía bastante, agora não sai mais, ou a coisa tá meio confusa, o que tá acontecendo antes era tão claro. É bom assistir os vídeos também, sobre tudo que interfere, mas tem que entender que o teu processo não vai ser igual ao do outro. Pode ser que tu nem faça tudo que eu falo ali, que tu nem seja tão presente, que tu vá dormir olhando o celular todo dia, mas de repente
tu fica 3 dias sem comer carne ou faz um jejunzinho de, sei lá, 18 horas, 15 horas e tu tem lucidez, muita lucidez na tua projeção. Então, não pode assim se apavorar e achar que tem que fazer tudo aquilo ali, né? Né, gente? Mas é bom que vocês saibam que quanto mais conscientes e mais lúcidos vivendo aqui no plano físico, mais conscientes e mais lucidez vocês vão ser lá. E eu não tô falando isso porque não foi vozes da minha cabeça, até é vozes da minha cabeça, mas são vozes que é uma fonte confiável. Mas é a minha própria experiência. Eu comecei a notar de um ano pra cá que eu fui colocando essas coisas em práticas e isso foi abrindo a minha lucidez. Então eu posso dizer pra vocês que funciona. É claro que talvez funcione mais facilmente para quem já projeta espontaneamente, com facilidade. Talvez para quem nunca saiu ou não tem essas projeções mais seguidas, né, espontâneas, não seja exatamente, não seja tão fácil, né? Demore mais, talvez tenha que se empenhar um pouco mais. Tem pessoas que às vezes demoram meses, anos para conseguir. Depende de cada caso. Mas no geral vocês conseguiram entender do porquê que a gente não tem lucidez, né, gente? É muito complicado, muito complicado. Mas a gente sabendo, pelo menos, não achando que é só fazer técnica, né? Porque muitos acham que é só fazer técnica. Não adianta só fazer técnica. Tem que fazer técnica, sim, ajuda muito. Mas tem que ser consciente, tem que ter lucidez aqui, senão não vai ser lá. Não vai. Lá no astral, os espíritos, quando a gente está fora do corpo, eles tendem a tirar a nossa lucidez a todo momento. Eles colaboram para que a gente permaneça inconsciente no astral. Eles sujam o nosso chakra frontal, eles nos hipnotizam com ideias na mente, para a gente acreditar e entrar naquele cenário, aquele teatro que eles fazem lá, né? Plasmagens, holografias e tal. Então, e eles usam esses fatores que fazem a gente ser aqui, a gente ser assim aqui também, que a gente cai. Tipo assim, eu vou falar por experiência própria, antes de eu responder as perguntas aqui, tá, gente? Eu vou falar por experiência própria. Quantas vezes eu já tiraram a minha lucidez no astral dessa forma? Várias vezes. Várias vezes eles já me compraram com doces lá no astral. Eles já me compraram, me enganaram, tiraram a minha lucidez com emoção, com raiva e desespero. Eles tiram a nossa lucidez com... Bom, alimentação eu falei, emoção. Tem mais coisa, agora não me vem. Começa a dar esses bloqueios, né? Quando a gente tá na live, começa a vir uns brancos, né? Tem que ficar esperto. Aí, de novo. Então, é mais ou menos assim. Por exemplo, tá no astral e aqui na vida física tu te atira em doce, come doce desregrado, come industrializado, e pizza, e lanche, hambúrguer. Só que assim, não tem problema você comer essas coisas. Eu como de vez em quando também. Então, a gente come também aqui em casa. De vez em quando a gente pede uma pizza, né? Então, assim, não é não comer, mas ter mais controle. Não é sobre não comer, é sobre ter mais controle sobre os desejos, porque lá é usado isso contra nós, gente. Porque quando a gente não tem controle dos nossos desejos aqui, a gente não sabe dizer não aos desejos, instintos, a gente vai repetir, a gente vai ser assim lá, e lá eles usam isso direto. Já me pegaram oferecendo num prato, eles me ofereceram um pedaço de torta de chocolate e eu tava sem comer açúcar há 5 dias, nada de doce. Eu me desafiei, né? E eles me pegaram lá e eu tava sem comer. Só que como era uma coisa que eu não exercito, né? Eu acabei caindo fácil. E eu peguei aquela torta de chocolate, assim, e quando eu dei a primeira... enfeitiçada total, porque daí quando tu abre, né?
Tu permite, eles acessam a tua mente, né? E aí tu já vai começando a ficar inconsciente, tu já vai perdendo a lucidez e tu cai. Tu cai. Já me aconteceu de emoção muito, muito, muito. Então, se vocês não sabem controlar aqui a emoção, eles vão usar isso contra vocês. Se aqui, sei lá, a esposa grita contigo ou te provoca numa briga e tu sabe onde é que vai terminar aquilo ali, mas mesmo assim tu entra na vibe, tu permite, tu vai lá e tu discute, e tu briga e blá blá blá. Aquilo ali vai ser usado lá fora. Eles vão repetir o mesmo padrão e tu vai cair. Então, quando a gente começa a exercitar essas coisinhas, porque aí é que tá a chave. A gente tá aqui para exercitar essas coisinhas, a gente não tá aqui a passeio. Entende? Esses que são os nossos desafios. São as emoções. É isso que nos prende ainda nesse planeta. São as nossas emoções. É a raiva que a gente sente, é a vaidade excessiva, é o apego excessivo, é a tristeza, é a culpa, é o medo. Tudo que vibra ali, né, nos 3 chakras inferiores, que é o base, plexo, sexual e plexo, a gente está preso porque a gente vibra muito nesses 3 chakras e o que vai fazer a gente elevar a frequência e expandir a consciência e não precisar mais reencarnar aqui é no momento que a gente conseguir desbloquear o nosso chakra cardíaco, que é um grande desafio, e aí desbloquear e fazer vibrar esses de cima, que é o laríngeo, o frontal e o coronário. Quando a gente estiver mais vibrando aqui e menos nos inferiores, que é o apego material, o ego, o medo, a culpa, a tristeza e blá blá blá, aí sim, aí a gente vai conseguir ter mais consciência no astral, porque para ir para ser consciente no astral, a pessoa precisa ter os chakras superiores mais ou menos bons, né, em equilíbrio. Tem que ter energia nesses 2 aqui disponível, porque é o que faz a gente enxergar e ser consciente lá. Então tudo tá conectado, entendeu? Sair do corpo consciente com a forma de tu ser aqui, as tuas escolhas, tudo tá conectado ao tu não precisar mais voltar para esse planeta também. Tá tudo conectado. Tem pessoas que acham que não precisam fazer nada durante o dia, não precisam fazer nada, não mudar nada. Mas vai continuar na mesma vibração, vai continuar repetindo as mesmas escolhas, vai continuar repetindo os mesmos relacionamentos, vai continuar repetindo os mesmos erros, vai continuar voltando para esse planeta até que consiga despertar e entender o jogo. Esse é o sermão para iniciar a noite. É chato às vezes ouvir, né, essas coisas, né? É mais um sermão mesmo, mas é que é necessário, entendeu? Eu vejo muito espiritualista aí nas mídias falando e falando e falando e falando. Não todos, né? Mas ninguém fala do principal. Ninguém fala do principal, é muita magiquinha, entendeu? É muita mágica, é muita fantasia. Tem coisas que são reais, que realmente parece fantasia, mas é real. Mas é muita magiquinha, é tudo muito fácil, né? Vai lá e tira o obsessor, e eu vou tirar aqui o teu obsessor, e agora eu vou não sei o quê, e agora eu vou acessar aqui os arcturianos, e aí eles vão né? E aí não toca no ponto principal, que é o que vai mudar a vida da pessoa, que é fazer a pessoa mudar. Entender o que está causando aquilo ali na vida dela. Então é mais ou menos isso, assim, gente. Michele falou aqui no TikTok: eu vim aqui porque algo me chamou, porque eu tô mal. Tá mal porque se arrependeu de ter vindo, né? Ai, gente, olha só, brincadeiras à parte, né, Michele? Eu tava pensando esses dias que às vezes me vêm uns pensamentos, né?
Tem que ficar esperto. Mas às vezes me vem uns pensamentos na cabeça assim. Eu não sei se é só eu que penso assim. Cara, dizem, muitos espiritualistas, né? Porque eu nunca ouvi da fonte isso. Dizem que alguns de nós viemos pra cá por escolha, né? Pra ajudar a humanidade. Tudo bem, pode ser que sim. Acredito que sim, muitos vieram, claro, né? Temos muitos nomes aí que a gente conhece. Mas aí eu fico pensando também, né? No meu íntimo tem aquela pessoa, aquela parte, né? Mais questionadora, assim, mais que duvida um pouco mais das coisas, que pensa assim, cara, eu tava lá num planeta muito melhor que esse, numa frequência muito melhor que esse. E aí alguém chegou em mim e falou assim, nossa, nós temos lá umas pessoas ainda que tu conhece, né, tal, precisamos tirar eles de lá, precisamos ajudá-los e tal, e mais as pessoas que estão lá. Mas assim, é um planeta de terceira dimensão, tem uma quarta dimensão lá que domina tudo lá e que só prejudica aí a evolução das pessoas, né? E a maioria deles nem sabe que essa quarta dimensão existe, então vivem às cegas achando que tudo é deles. E assim, né? Quando tu entra nesse planeta, tu não vai lembrar de nada. Aí eu fico imaginando eu ou alguns de vocês aí. Eu quero. Gostei desse planeta, eu quero, eu não me importo se eu não vou esquecer de tudo, eu não me importo se tem quarta dimensão e talvez eu nem saiba disso, né? Porque eu não vou lembrar de nada, eu nem vou saber, vou sofrer. É um planeta que tem dor, sofrimento, tristeza, todo esse sentimento ruim. Eu acho que eu quero ir. Cara, por Deus, eu fico pensando às vezes como que foi essa entrada aqui. Será que eles falaram tudo isso para nós? Será que eles sabiam que era assim? Será que a gente não caiu numa armadilha nesse sentido, né, de... Tem a minha parte questionadora, né, que eu penso assim, que a gente não tem uma resposta, né? A gente tem, claro, várias pessoas falando, mas a gente não tem uma resposta de que será que realmente a gente veio sabendo ou não? Ou o apagão foi depois que aconteceu, né? Mas assim, ó, a gente tem que ser muito, assim, ó, muito guerreiro para ter aceitado uma proposta dessa. Eu vou te dizer uma coisa. Para sair de um lugar bom, para vir para cá, sabendo de todas essas coisas que tu ia se meter e aceitar vir... Senhor amado. Vamos às perguntas. E tem algo muito importante que eu preciso falar sobre isso. Tem pessoas achando que desencarnam e já vão para a quinta dimensão. Quinta dimensão é plano mental, tá? Quando a gente fala que nós estamos vibrando em quinta dimensão estando aqui, que eu falo pra vocês muito isso, né? Vocês têm que vibrar mais em quinta, vocês têm que vibrar nos sentimentos melhores e tal. É vibrar em sentimentos que como é que eu posso dizer a palavra? Desfocou minha câmera. Que são... gente, me faltou a palavra. Vibrar em sentimentos que existem, vou usar esse termo, que existem lá na quinta dimensão, em planetas de quinta dimensão. Na quinta dimensão. Que é vibrar no amor, vibrar no perdão, vibrar na gratidão, vibrar na alegria, vibrar... todas aquelas frequências boas, né?
e principalmente desapegar de emoções ruins e desapegos. Porque quando a gente desencarna, a gente não vai para a quinta dimensão direto, porque lá é plano mental, quem vive lá é mentor. São pessoas que já desencarnaram, que já ultrapassaram essa etapa de usar o corpo astral. Então eles já passaram pela segunda morte, que chama, que é quando se desfaz do veículo corpo astral, daquela veste de corpo astral, e segue utilizando só o corpo mental. Esses são os seres que estão em quinta dimensão, que usam somente o corpo mental. Eles podem se apresentar com um corpo humanoide pra gente, claro, eles podem se mostrar como eles quiserem, mas eles estão num plano mental, que é de quinta pra cima, tá? Mas não tem como a gente sair e já ir. Mas quanto mais a gente trabalhar essas emoções aqui, uma coisa tá junta com a outra. Quanto mais a gente desapegar do sofrimento e esses apegos umbralinos que tem aqui na Terra, isso é muitas coisas que inclui, quando a gente desencarnar, a gente passa bem rapidinho pelo umbral, né? Muito rápido, porque não tem apegos mais, né? Que te prendam ali, então tu passa muito rápido, tu vai para uma quarta... Dependendo se tu não precisa se recuperar de nada, né? Dependendo de como que tá como foi a tua morte e tudo mais, ou como que tu tá, né? Emocionalmente, enfim. Tu nem passa por hospital, tu já vai direto para uma quarta dimensão alta. E ali tu fica vivenciando ali nas colônias, em lugares, enfim, ou vai para outro lugar, vivencia, evolui mais um pouquinho, trabalha, blá blá blá. E aí talvez, dependendo do teu grau evolutivo, tu até consegue fazer a segunda morte, que é se desfazer do corpo astral e ir para uma quinta. Ou tu vai ficar ali na quarta alta, vivenciando, aprendendo, treinando, evoluindo, e aí ali vai planejar a tua próxima vinda para cá ou para outro planeta de 3D. 3D, né? Ou talvez até um pouco melhor, tá? Mas assim, então por isso que a gente tem que exercitar isso aqui. A gente tem que exercitar isso aqui. Tudo certo com o som aí no YouTube, gente? Tudo certo, não tá? A voz não tá sumindo? Daqui a pouquinho mais eu vou ler o chat, tá? Agora eu vou começar com as perguntas que me enviaram. Tem só 3 perguntas, eu acho. É bem pouquinho. Deixa eu abrir o TikTok aqui, que eu acho que eu consigo ver os comentários na tela. Fica muito mais fácil para mim poder acompanhar e responder vocês. Deixa eu botar aqui. Então vamos às perguntas. Primeira pergunta. Deixa eu entrar na live aqui do TikTok. Ai, tomara que dê pra mim ver o chat. Consigo. Ai, que bom. Tá. A primeira pergunta é a seguinte. Sim, o Chico Xavier, por exemplo, é um exemplo, né? Chico Xavier, Trigueirinho, que eu falo muito, adoro. São pessoas que já estavam desapegadas, total. Pessoas vibrando em frequências elevadas a vida toda e desapegados da matéria. São pessoas que desencarnaram, já passaram pelo umbral rapidamente, já foram para uma quarta alta e provavelmente devem ter ido para uma quinta dimensão. Muito provavelmente. Primeira pergunta, eu anotei a ordem aqui, exercitar lucidez, deixa eu achar aqui. O Joaquim perguntou aqui pra mim, ó. Acordar de madrugada, fazer exercícios para ter lucidez e voltar a dormir todo dia prejudica o corpo?
Depende, Joaquim. Depende do tipo de técnica que tu tá fazendo. Porque tem técnicas, por exemplo, que estimulam o chakra frontal que eu não indico fazer todo dia. Eu tenho uma técnica que é o farol da lucidez, que está disponível gratuitamente lá no meu perfil do Instagram. Eu acho que está disponível aqui no perfil do TikTok, no link também. Está disponível no link. YouTube também. Que é uma técnica que eu não indico fazer todo dia, porque ela estimula só o chakra frontal. E eu fui descobrir isso depois, porque foi uma técnica que eu inventei e que eu vi que dava muito certo. Só que eu percebi que como ela estimula muito, o chakra frontal abre muito, se fizer todo dia pode acumular muita energia no chakra frontal. Isso pode dar dor de cabeça na pessoa, pode atrapalhar o sono da pessoa, tá? Então, só cuidar o tipo de técnica, tá? Se for esses que é só pulsar luz no frontal, que é só focado, né, no frontal e no coronário, que é só aquilo ali, é só ali, eu indicaria tu fazer 2, 3 vezes por semana, sabe? Não estimular tanto, tá? Agora, se são técnicas de circulação de energia, que né, estado vibracional, por exemplo, que tu circula energia de cima a baixo e aí tu acelera, né? Tu tá movimentando, não tem assim um acúmulo, né? Tu tá movimentando, eu acho que não tem problema nenhum. Eu faço todo dia, na verdade eu faço todo dia técnica. Todo dia eu faço um pouquinho, né? Até eu tava achando engraçado que esses dias eu parei de fazer, assim, hoje eu não vou fazer. Aí no dia que eu não fiz, eu saí do corpo, consciente. Acontece isso com vocês? Diz que é psicológico, né? Ajuda também, né? Porque aquele dia que tu tá menos preocupado, né? Com aquele tema ou de sair do corpo, parece que tu relaxa mais, que teu sistema energético relaxa mais. Estranho, né? Mas acontece às vezes a gente sair no dia que a gente não faz. Então é isso. Até onde eu sei, Joaquim, é isso. Nesse sentido. Deixa eu tomar minha água aqui. A Sônia não, Luciana. Luciana fez uma pergunta importante aqui, que é legal, ó. Diferente, né? Mas é importante. Sônia botou aqui. Pode falar sobre sentir atração por homens às vezes em sonho? Ela disse que ela sonha às vezes com isso. Então, pode ser, é muito provável, tá, Sônia? Sônia não, tô com Sônia na cabeça. Tô com Sônia na cabeça. A Luciana falou, assim, Luciana, é muito provável que isso seja assédio, tá? É muito provável. Pode ser criação mental tua, sonho onírico, né? Onde tu entra nas tuas formas pensamentos, onde tu cria a realidade conforme o que tem no teu campo mental. Pode ser, mas normalmente é assédio. Aí eu te faço algumas perguntas. Como que tá, se é que você se relaciona com alguém, né? Como que tá o teu relacionamento amoroso? Como que tá a vida sexual? Como que tá a tua vida sexual? Como que tá o relacionamento? Como que tá a saúde do relacionamento, tá? Porque essas coisas, esses problemas nossos cotidianos de casal, enfim, são utilizados por esses seres. Porque esses seres, quando eles olham pra gente, eles sabem, eles veem os problemas que a gente tem, eles veem o que a gente está sentindo, eles veem o teu chakra sexual,
E muitas vezes, quando tem coisa que não tá legal, o nosso chakra sexual, ele acumula muita energia. E se a gente não está transmutando, usando essa energia ou para aquilo, né? Ou de outras formas, como criando, fazendo arte, fazendo exercício físico, algo que consiga transmutar essa energia sexual, eles sabem, eles veem aquilo ali é um manjar para eles e eles vão querer usar. Então eles vão usar essa fraqueza que tu estás passando, eles vão usar isso. Então, ou uma carência, ou a falta, né? E vão fazer isso, vão se plasmar lá, né? Vão jogar holografias na tua mente que eles são homens lindos, vão te jogar sensações, vão usar a energia do teu chakra sexual para manipular e fazer tu sentir, fazer tu continuar mais ali com eles. Então, primeiro ponto que tem que ser olhado é isso, tá? Pode ser que seja isso. Se tu tá passando por alguma situação de infelicidade no relacionamento, de carência, de insatisfação, de falta, né? Tudo isso tem que ser olhado, porque eles se aproveitam dessas situações. Seria o mais provável, tá? Ou tu pode estar criando isso na tua mente também, entrando aí em sonho onírico e criando cenários e criando homens, mas também é por causa dessas coisas, é por alguma coisa interna tua que tá faltando, que não tá legal, que tem carência, que tu tá querendo, e aí tu acaba gerando aqueles cenários, né? Acaba fazendo toda aquelas cenas. Uma dessas possibilidades com certeza é. Inclusive projetores astrais que estão me assistindo, se vocês querem sair do corpo, tentem não sair do corpo quando vocês estiverem com o chakra sexual, não saírem quando estiverem com um chakra sexual muito acumulado, tá? Porque vocês vão, dependendo da zona que vocês forem, eles vão usar isso para tirar a lucidez de vocês. Isso vai chamar muita atenção. Então tentem transmutar, tentem usar para outras coisas, sei lá, movimentar energia, fazer exercício de chakra. E acho que a última pergunta, depois eu vou pro chat, que foi um rapaz, acho que foi que mandou aqui no YouTube. Deixa eu ler aqui. Quando estou sonhando e fica um pouco nítido, mas ainda está embaçado, mas eu sei que não é sonho, quando acordo não consigo controlar nada. Mas eu acordo e lembro que joguei luz no rosto do espírito, ele virou o rosto, depois ele ficou soprando o meu rosto, vi uma luz branca no rosto dele, joguei energia. Por que será que não estou conseguindo ver nítido e nem controlar nada? A tua lucidez ela não tá boa. Não tá boa a tua lucidez. Acontece isso, às vezes acontece umas noites, acontece comigo isso. Que nessa noite eu lembro de ter acordado no quarto e visto umas coisinhas não muito legais, mas eu não tava lúcida, não tava consciente. Eu sabia que eu tava fora do corpo, eu tentei jogar luz, não tive consciência nem lucidez suficiente para ter força, né? Pra emanar luz, eu vi uma luzinha bem fraquinha saindo da mão, assim, mas não tinha o controle de nada. Tem que trabalhar a tua lucidez, tem que melhorar a tua lucidez. Agora, verificar o que pode estar te atrapalhando. Me parece que tu tá com pouca energia. Quando a gente tem falta de energia, a gente não consegue ter lucidez. E as projeções tendem a ficar confusas. Então, o que eu faço para ter mais energia? Melhora a tua alimentação. Tenta diminuir um pouquinho ou ficar uns dias sem comer carne ou comer menos carne, ou comer mais alimentos vivos, não comer tanta coisa morta, né? Eu digo assim, coisa empacotada, comer mais comida viva que tenha prana, que tenha energia vital para botar no teu campo, né? Para te ter energia disponível. Pisa na grama, troca energia com a terra,
vai pro sol, pega a prana do sol, faz respirações, técnicas de respirações, evita estímulos antes de dormir, estímulos visuais antes de dormir, como ficar olhando vídeo curto antes de dormir, olhando televisão, afetam a tua glândula pineal e afeta o teu chakra frontal. Estímulo prejudica lucidez. Tu toma remédio, toma remédio para dormir, também tem que analisar isso. Não tô dizendo para te não tomar, tá? Mas se tu toma, pode ser que possa ter colaborado, então tu tem que avaliar tudo isso, tá? Ver os teus limites, né? Acoplamento áurico atrapalha, mas como tu já estava fora do corpo, eu acredito que não tenha sido por isso. Densidade no campo, porque se tinha espírito ali vivenciando aquilo ali contigo, e aí tu tinha pouca energia vital disponível, aí dificilmente tu vai conseguir ter uma lucidez, né? Dificilmente tu vai conseguir ter força e consciência aberta para se defender, para jogar energia, né? E além dessas coisas que eu te falei para te fazer, que tu pode revisar, né, e fazer e melhorar, faça técnicas de movimentação de energia, faça o estado vibracional antes de dormir, e tu pode finalizar com a técnica minha do farol da lucidez. Faz a técnica farol da lucidez, mas não faz todo dia. Faz todo dia e uma semana o estado vibracional, ou quantas vezes tu quiser, tá? Todo dia, para te ajudar a movimentar a energia, exteriorizar, né? Faz exteriorização de energia densa do campo. E faz ali umas 2 vezes na semana, tu coloca a técnica do farol da lucidez. Tá lá no link do meu perfil, do Insta e do TikTok. E agora eu vou para os comentários, tá, gente? Eu vou responder o que eu puder, tá? Até às 21 horas eu vou responder. Deixa eu achar aqui. A Mônica comentou aqui, como se proteger à noite dos obsessores? Depende. Tu tá sendo atacada por quê? Primeira defesa que vocês devem fazer é se cuidarem enquanto estão acordados, porque vocês vão ver quando vocês dormirem e desdobrarem, vocês que saem lúcidos, né? Vocês saindo do corpo, vocês vão dar de cara com um lugar e com os seres que já estavam no campo de vocês e no lugar que vocês já estavam durante o dia a dia de vocês. Eu até brinco, às vezes eu falo aqui em casa, né? Aonde que tá o teu corpo astral nesse momento? Aonde que ele tá sendo visto nesse momento? Porque eu tô aqui, né? Meu corpo astral tá aqui comigo, mas ele tá em outra dimensão, ele tá sendo visto em algum lugar. Depende do que eu tô sentindo e que eu tô manifestando dentro de mim. Então, quando a gente sai do corpo lucidamente, a gente vai estar usando o corpo astral de fato, e vendo e sentindo com o corpo astral de fato. E aí a gente vai ver aonde a gente estava e com quem estavam, quem são as nossas companhias. Então, para te parar de sofrer com o obsessor quando desdobra, primeira coisa, começa a se cuidar no teu dia a dia. Como que eu me cuido? Cuidando dos pensamentos, as tuas ações, cuidando o que tu sente, né? Não só durante o dia, a construção ela é dia após dia, é identificar o que te incomoda, é identificar o que te
que te faz baixar a frequência, pensamentos, mudar a frequência vibratória durante o dia, porque daí quando vocês desdobrarem à noite, vocês vão sair numa faixa vibratória mais neutra. Não, vocês não vão ficar dando de cara com o espírito obsessor, tá? Às vezes, eu vou falar por mim mesma, tá? Às vezes a gente acha que a gente tá vibrando bem e a gente não tá. E eu pensava assim também antes, só que eu era atacada todo dia. Eu tava sempre cheia de obsessor, não saía do corpo. É muito mais complexo que isso, gente. É muito mais complexo que isso. Às vezes a gente tá vivendo a nossa vida, a gente tá bem, a gente tá calmo, a gente não tá com problemas assim grandes, né? A gente tá neutro, tá bem, tá tudo bem. Mas aí tu sai do corpo e tem um cara grudado em ti, incomodando. Mas aí tu vai cutucar, tu vai analisar e tu vai entendendo que na verdade o teu eu, né, mais profundo do teu eu, tem uma partezinha dele que tá lá no umbral, lá sofrendo e tu não percebeu. Às vezes é por tu não tá falando com a tua mãe há não sei quanto tempo. Às vezes é por tu não estar falando com o teu pai, ou tem uma ausência do pai. Às vezes é um trauma de infância que tu não resolveu, que tu não tratou ainda, não perdoou. Essas coisinhas, essas feridas da alma da gente, elas ficam lá no umbral. Elas ficam lá, sofrendo. Estão entendendo? Eu não vou saber explicar isso mais de uma forma mais clara, mas tá ali. A gente não percebe porque a gente acha que eu consigo lidar, eu finjo que não aconteceu, eu finjo que tá tudo bem, eu já botei na gaveta, eu nem olho pra isso nem me abala. Isso nem me esquento com isso aí mais. Mas esquenta sim, abala sim, prejudica sim. E aí esse fragmento teu que sofreu isso e que tá com isso mal resolvido lá no fundinho que tu nem lembra que sente, ele tá no umbral e conecta, gente, conecta com o espírito sofredor, conecta com o espírito abusado, conecta com seres que estão nessas frequências e por isso que às vezes a gente não entende. Tem muita mulher, eu vou falar isso por ver, por falar, por receber mensagens, por receber direct, por receber atendimentos. Tem muita mulher que sofre abuso sexual na infância, muita, e que não olha para isso, não trata, não se trabalha, não perdoa ou não trabalha o perdão por ela. E ela acaba sofrendo ataques sexuais a vida inteira fora do corpo ou acorda paralisado com seres em cima, íncubos e súcubos e não consegue entender. E fala, mas eu não penso nisso, eu não faço coisa errada, eu sou tão certinha, eu não sei porque esses bichos ficam em cima de mim, ficam me assediando e querem fazer sexo, e por que eu fico atraindo esses seres, eu não sou uma mulher, né, que faça essas coisas, por quê? Porque tem um eu dela lá, muitas vezes tem um eu dela lá, aquele eu dela lá da infância que tá lá no umbral sofrendo, com abuso ainda, que ela não quer olhar. E isso faz com que o chakra sexual fique desregulado e tenha muita energia acumulada. E isso chama a atenção de vampiros energéticos que usam essa energia sexual. Então, gente, é muito mais profundo do que simplesmente viver um dia em paz e tá tudo bem. É lógico que tem vezes que, óbvio, a gente vai estar um dia legal, vai estar em paz e vai desdobrar do corpo e não vai ver nada ruim, é óbvio.
Mas se a gente tem essas coisas não resolvidas, gente, se tem isso, se tem mágoa do pai, tem mágoa da mãe, mágoa do irmão, raiva do vizinho, do, sei lá de quem, do sócio que traiu, sei lá, aquilo, querendo ou não, tem uma parte tua que tá em ressonância com aquilo ali, com aquela raiva ainda que não soltou, entendeu? Aquele perdão, aquela coisa que incomoda. E aquilo conecta. Entendem que até para sair do corpo de forma lúcida, a gente tem que olhar para aquelas coisinhas que eu falei que tudo se conecta. Tem que olhar para isso também. Resolver os traumas, trabalhar as emoções, né? Trabalhar o perdão, porque isso aí vai interferir quando vocês saírem do corpo. Não adianta, interfere. E vai interferir quando desencarnar também. Uma vez eu tive uma experiência fora do corpo, de encontro com a minha criança. E por Deus, gente, eu fui no umbral, eu fui numa casa onde o trauma aconteceu, eu fui naquela casa, a minha criança estava naquela casa ainda, ela estava dentro de um lodo, tinha uma poça de lodo no chão da casa, assim, e a criança, ela saiu, outras coisas aconteceram, mas eu não vou falar aqui, né, gente, também não vou ficar abrindo, né, coisas assim, né, é minha vida, né, mas a minha criança, ela saiu daquele lodo, assim, e ela veio correndo na minha direção e eu abracei, ela foi muito forte, gente, muito, muito forte. Então, no astral não tem essa de tempo, de passado, futuro, presente. Se a criança sofreu e não foi acolhida, não foi tratada, ela tá lá no lodo sofrendo. E é aquilo ali que vai te conectar com o obsessor muitas vezes. Então tem que resolver essas coisas, tem que resolver. Eu sei que é difícil, mas tem que resolver. Ah, sofri bullying na escola. Na adolescência, pré-adolescência, sofri bullying. Um exemplo, né? Plexo solar dessa pessoa provavelmente ela não está desenvolvido da forma certa. Vai ter problema de autoestima, vai ter problema de confiar em si mesmo, vai ter problema de empoderamento, de ter motivação, enfim, confiar, né? Afeta. Tem que resolver, porque isso tá lá. Tá? Tá lá. Tem que trabalhar. E Mônica, concluindo a resposta sobre como se proteger de obsessor, se forem obsessores amando, que vão porque tu trabalha com espiritualidade, por exemplo, ou porque tu tá ajudando muitas pessoas, ou porque, enfim, por algum motivo mandaram, às vezes magia de encarnado que mandam, às vezes lá do astral mesmo, se é espíritos que estão te atacando porque são amando, tu não controla, né, tu não é a tua vibração que tá chamando eles, tu pode utilizar algumas técnicas de defesa fora do corpo, que eu já ensinei várias vezes. Tem o meu manual do medo, onde eu ensino técnicas de defesa, tá? Tu pode fazer uma oração na hora, tentar sair daquele ambiente, cantar um mantra, manter a calma principalmente, para poder elevar a frequência e sair da frequência daqueles seres, que normalmente eles te atacam na crosta, né, quando a gente sai do corpo, que é a primeira camada astral. Então, tem algumas coisas que tu pode estar fazendo aí para sair dessa primeira dimensão astral quando tá acontecendo ali, quando o bicho tá pegando. Às vezes pode não dar certo, né? Mas pelo menos ter opções na manga ali na hora já vai te dar um pouco mais de confiança. Olha que legal aqui, ó, o Rodrigo falou assim, ó, Paty, eu fiz o exercício de manter plena consciência no presente e deu certo. Olha só, Rodrigo, que legal. Eu ensino isso, né, gente? Falo pra vocês que a gente tem que manter foco no aqui e no agora, que isso é o principal fator que faz a gente ser zumbi lá fora, né? E quando a gente é projetor astral, tem facilidade de sair, isso é muito poderoso. Às vezes é a cereja do bolo que falta pra gente começar a ser mais lúcido lá.
Tem uma dúvida, é normal nas projeções terem muitos zombeteiros plasmando familiares e mentores? Sim, é muito comum se tu tá em ressonância, se tu tá acessível a eles, né? Se eles estão ali, se tu tá na mesma frequência que eles vão fazer tudo para tirar tua lucidez. Vão te jogar coisa na mente, para te começar a perder a lucidez e ver coisa, e ver holografia, e vão fingir ser familiar, vão encher o saco. Tem que melhorar a tua frequência, tá, Rodrigo? Tem que melhorar a tua frequência a ponto de você sair do corpo e não precisar dar de cara com esses caras. Melhorar a frequência. Aí eu vou dizer que eu tô respondendo todas do Rodrigo, eu não tô deixando pros outros. Depois eu vou ali pro TikTok, tá, gente, de novo. Por qual motivo os obsessores têm raiva de projetores astrais? Fui atacado por 3 espíritos muito bravos, como se estivessem atrapalhando eles. Bom, tu já respondeu, né? Tu mesmo já respondeu tua pergunta. Se não tava... se eles estão te atacando... e não estão ali por ressonância, são por ataque mesmo, assim, amando, é porque tu tá atrapalhando o trabalho deles, tá? Quando eles estão por ressonância, eles vão atacar para poder pegar a tua energia. Pegar a tua energia, às vezes alguns deles que são pessoas, né? São pessoas ruins, né? Mesmo. Pessoas que estão aí sentindo raiva e acabam aproveitando para deitar e rolar. Mas é energia, né? E a gente incomoda, assim, a gente que é projetor astral, a gente incomoda, porque eles não querem ninguém lúcido do lado de lá. Quando a gente começa a ficar mais consciente, ficar lúcido no astral, a gente vai ver como que eles trabalham, a gente vai ver como que as coisas funcionam, a gente vai trazer muitas vezes essa informação para outras pessoas, a gente vai ajudar pessoas que estão aprisionadas por eles, a resgatar pessoas que estão lá aprisionadas por alguns seres, vamos levar lucidez para alguns que estão lá precisando de lucidez, eles não querem, né? Então eles têm ódio de projetor astral, de pessoa consciente fora do corpo, por isso que tem que se trabalhar para evitar dar de cara com esses caras e saber se defender. Mas eles não gostam, não. Quase que eles vão gostar de alguém lúcido do lado de lá. Wilson perguntou aqui sobre o recesso projetivo. Estou passando por um recesso projetivo, pode durar quanto tempo? Não tem tempo, tá, Wilson? Recesso projetivo não tem tempo. Depende do motivo que tu tá com recesso, por que tu tá em recesso. Pode ser algo teu, energético teu, físico teu, ou pode ser bloqueio dos teus próprios mentores, por algum motivo. Eu já passei por alguns recessos, teve vezes que o mentor bloqueou, porque eu estava sendo muito atacada, isso acontece às vezes, quando a coisa está muito intensa, eles fecham a minha visão para mim não ver, não sentir nada, e às vezes eles tiram porque eu tenho que focar nos meus trabalhos aqui, não é para mim ir para lá, eu estou sendo mais útil inconsciente, e às vezes é um fator energético, é um fator emocional, alguma coisa que tem que trabalhar aí. Olha, a Maria falou aqui, ó, perguntou: bebo 3 taças de vinho seco na sexta e 3 no sábado com meu marido, prejudica meu corpo astral? Olha, a diferença do veneno... Como é que do álcool do veneno? Não lembro como é que é a frase. Como é que é a frase? Tá na quantidade do remédio. A diferença do remédio e do veneno está na
quantidade, tá? Então, assim, se 3 taças não te deixam perder a consciência, tudo certo, né? Tu sabe o teu limite. Estando dentro da nossa casa é um pouco mais tranquilo, assim, né? Claro, se não tem obsessor na volta tentando acessar, é mais tranquilo. Quando a gente bebe álcool, nossos chakras, eles abrem, o nosso campo abre. Assim, quando a gente faz ayahuasca, quando a gente faz rapé, quando expande, né? Abre o campo. Então, se a gente tomar um vinhozinho dentro de casa, se tá tudo bem, se tu tá numa boa frequência, tá vibrando bem e não tem obsessor dentro da tua casa, não tem problema não, desde que tu não perca a consciência, né? Seja algo ali dentro do normal, né? Dentro de uma quantidade que não te tire a consciência. Não sendo em excesso, não faz mal. Agora, se beber 3 taças faz tu ficar bêbada e perder consciência e acordar no outro dia vibrando baixo, porque a gente fica vibrando baixo quando bebe demais, aí tu tá prejudicando o teu corpo astral, tá prejudicando o teu emocional, teu espiritual, tudo. Romilda falou aqui, ó. Eu não gosto de sair do corpo consciente. Quando acontece, eu fico com medo de não voltar mais. Mito, Romilda. Isso é mito. Todo mundo sai do corpo. Todo mundo, até os animais, tá? Isso é natural do nosso espírito. Só a diferença é que tu tá consciente e outras vezes tu não tá consciente. Se fosse perigoso morrer quando sai do corpo, ia ter um monte de gente aí em risco, né? Porque todo mundo sai todo dia. Bobagem isso aí. Isso aí é coisas que criaram para a pessoa ter medo de sair do corpo. Wilson perguntou, desejo sexual é baixa vibração? Depende, Wilson. O desejo sexual que a gente tem sentimentos envolvidos, sentimentos elevados envolvidos, tem amor, tem respeito? Ou é aquele desejo sexual, né? Então, depende do tipo de desejo, né? Tem isso. Depende. Às vezes sonho com cemitério e sempre o mesmo lugar, por que será? Bom, pode ser que você esteja fazendo resgates, esteja trabalhando no astral, porque tem muitos trabalhos que a gente faz em cemitério. Mesmo lugar, quer dizer que pode ser um sonho onírico, mas aí tem que ter algum tipo de... o teu subconsciente, ele tem que... Pode estar tentando te avisar alguma coisa, pode ter um simbolismo também nisso aí, né, se for um sonho. Mas tu pode estar trabalhando também. Chakra acumulado é falta de sexo? Nem sempre. Chakra sexual. Chakra sexual, acúmulo no chakra sexual pode ser por falta de sexo, mas pode ser por outras coisas. Porque o nosso chakra sexual, ele é o nosso libido em viver. Não é só o libido sexual. É o nosso chakra mais, vamos dizer, poderoso no quesito criar, manifestar. Mas normalmente é por falta que acumula, né? Aí a gente tem que fazer outras coisas, tem que fazer um hobby, sei lá, fazer exercício físico, tem que dissipar, tem que ver outras formas de dissipar. Fazer sei lá, tocar um instrumento, alguma coisa criativa, né?
Boa noite. Nas suas projeções astrais já se deparou com arcontes? Não, graças a Deus. Mas eu já vi umas coisas bem complicadas. Já tive contato com reptiliano, só que não cheguei a ver. Vi, na verdade, só que eu vi em formato de lagarto, né? Só que me atacou aqui em casa. Eu senti a energia dele só. Mas arconte não... Seria, não sei se é bem, deve ser seres mais ou menos assim, né? Dracos e tal. Espero não ter esse desprazer. Tá oscilando o som. Que beleza, hein? Como é que tá o som do YouTube, gente? Deixa eu ver, entrar aqui. Microfone fine, blá blá. Como que tá o microfone, gente? Tá oscilando a minha voz ou tá fluindo? Porque tem pessoas que falam que tá bom, outros falam que não tá bom. Enfim, depois eu dou uma olhada como é que ficou aí. Aí qualquer coisa eu subo o outro vídeo. Seguimos. Mais um pouquinho, tá, gente? Eu vou dar uma colher de chá pra vocês aí, mais uns minutinhos. O Matheus Souza perguntando como faz para resolver essas questões. Acredito que seja tudo que eu falei agora há pouco, né, de traumas e tal. Trabalhar, psicólogo, terapeuta, terapias, cura da criança, cura do feminino, do masculino, terapias, né, alternativas. Às vezes até com uma ayahuasca, tem pessoas que curam. Eu curei muita coisa na ayahuasca. Tem muitas formas. Mas trabalhar o perdão, né? Tentar resolver, dependendo do que é, né? Constelação familiar também dá pra fazer, dependendo do caso. O Diogo tá desesperado aqui, ó. O que acontece se fugirmos da mediunidade? O que acontece é que tu vai sofrer. Só isso. Porque a mediunidade, ela não vai deixar de existir só porque tu tá fingindo que ela não existe. Tu vai sofrer, porque daí tu vai ignorar uma coisa que tá ali. Aí tu vai ignorar para poder viver a vida normal. O que é a nossa vida normal, né? Antes da gente despertar. É ir pra barzinho, é ir pra balada, é beber, é comer porcaria, é ficar imerso no Jornal Nacional, não todo mundo, né? Mas eu digo no geral, né? Ficar vendo notícia ruim. Fazer tudo que faz com que tu vibre baixo. E mais outras coisas. E aí tu vai sofrer, porque não é porque tu tá ignorando que tu não vai continuar sendo visto por espíritos e atraindo espírito obsessor pro teu campo, entendeu? E depende também tem que ver também qual mediunidade tu tem. Por exemplo, vai que tu tem uma mediunidade de cura. A pessoa que tem mediunidade de cura, se ela não distribui essa energia... Às vezes a pessoa trabalha num local público, né? Atende no supermercado, atende num banco, atende... Às vezes trabalha com medicina, né? É uma fisioterapeuta. Ela tá botando em prática, ela tá usando o ectoplasma dela
a energia de cura dela para no dia a dia dela. Então ela tá ali, ela tá sendo útil, ela tá contribuindo com aquele acúmulo de energia, não tá ficando tudo acumulado nela, né? Agora a pessoa, por exemplo, não trabalha com essas coisas, né? Não tem aonde distribuir. Sabe que tem alguma coisa e ignora, ela vai sofrer, ela vai começar a sentir até sintomas físicos, inclusive. Começa até a sentir sintomas físicos, então depende também da mediunidade. Pode ter reflexo emocional, pode ter reflexo psicológico, pode dar depressão, às vezes a pessoa está deprimida, não sabe por quê, ansiedade, não sabe por quê, né? Tá com dor de cabeça, não sabe por quê, tá com dor de barriga, não sabe por quê. Então, quanto antes a gente encarar e aceitar e começar a fazer coisas que tornem a mediunidade menos pesada possível, melhor vai ser para a tua vida. Kleber perguntou aqui, passei a ter obsessões depois que fui iniciado no Reiki. O que você acha do Reiki? É perigoso? Não, de forma alguma. Eu fiz também primeiro nível, né? Não tem a ver, tá? Não é que o Reiki fez com que obsessores te atacassem. O que pode acontecer se você está trabalhando com o Reiki, assim como qualquer terapeuta que começa a trabalhar com a espiritualidade e começa a ajudar as pessoas, a gente começa a receber ataque. A gente é muito mais visado e a gente tende a receber ataques amando. Ou não amando, simplesmente, né? A gente é mais visado. Tá? Então tem que trabalhar outras coisas aí, trabalhar a tua frequência, trabalhar a tua autonomia energética. O que é autonomia energética? É quando a gente ter o domínio sobre o nosso próprio campo, é a gente saber se limpar, a gente saber se proteger. Quantas pessoas que nem imaginam que podem fazer uma técnica de visualização que vai... Muitas pessoas vão no centro espírita, por exemplo, né? Algumas para se limpar, né? Para tomar um passe lá para se limpar, mas elas podem fazer isso sozinhas, com uma técnica energética, né? Quando é para se limpar, assim, algo simples, né? A gente tem que ter autonomia sobre o nosso campo. A gente tem que saber que pode fazer técnica para limpar o campo, técnica para de escudo no campo. Então tem que ver a tua frequência, melhorar a tua frequência, cuidar os pensamentos, aprender técnicas de proteção para limpar o campo. Eu tenho algumas técnicas que eu ensino lá no meu Instagram, no destaque técnicas. Tem o Merkaba que eu ensino, tem os arcos voltaicos, que vai te ajudar assim nessa limpeza, nessa proteção do campo. Só que tem que colocar no dia a dia em prática outras coisas, né? Tem que colocar em prática no teu dia a dia outras coisas. Pensamentos, né? Evitar hábitos que façam com que o teu campo seja vulnerável. Alimentação, né? Come muita porcaria, come muito açúcar, toma refri, come muita carne. Então, tudo isso faz com que o campo seja denso e isso atrai o obsessor. Tá? A gente tem que tornar o nosso campo o mais sutil possível, principalmente se você sai do corpo de forma lúcida. O nosso campo tem que estar, quanto mais sutil, melhor. O que é estar sutil? É não estar denso, evitar comer comidas que faz mal, tudo aquelas
coisas que eu já falei pra vocês, né? Evitar comer carne, come carne, mas não come todo dia, né? Evita alimentos que fazem mal para a saúde, come mais coisas com prana, com vida, né? Evitem sentimentos densos, né? Para não acumular miasma no campo e para não acumular energia densa, para não atrair obsessor. Tem muitas coisinhas que a gente pode fazer para deixar o campo mais sutil. Bom, Kleber, daí eu já não sei, eu teria que ver o teu campo, tá? Porque não tem como eu saber o que se passa contigo. Pode ser outra coisa que pode estar acontecendo contigo, tá? Pode ser outras coisas. Tem tantas situações aí, gente, que acontecem, tantas possibilidades que podem ser. Esses ataques que tu diz, Kleber, eles acontecem quando tu dorme e tu vê alguma coisa, tu desdobra e vê. Como que reverbera, como que tu sente esse ataque? Para mim poder entender um pouquinho melhor. Não sei se ele vai responder. Mais uns minutinhos já vou finalizar, tá, gente? Eu vou responder aqui a Natália. Como aumentar minha energia? Minha casa anda pesada, discussão, eu ando tão cansada. Começando por aí, ô Natália. Começa por aí. Discussão. Discussão é ambiente denso. É aquela casa que o obsessor passa ali na crosta, olhando, né, para ver aonde ele vai entrar, e ele olha e vai dizer, é aquela ali que a gente quer. O obsessor, ele tem que passar na frente da tua casa e olhar para tua casa e não querer entrar dentro da tua casa. Ele olhar a energia da tua casa e ver que ali não é uma energia que está convidativa, vai dar muito trabalho para ele. Tem que estar assim a tua casa. A casa da gente não pode estar em discussão, briga, infelicidade, desentendimento, raiva, tristeza, depressão, alcoolismo, vício. Esse é o típico ambiente que o obsessor olha e ele vai entrar. Tem que mudar. Não sei como que é a tua casa, né? Com quem tu mora, ou por que está nessa situação, mas alguma coisa tem que ser feita. Porque se não mudar a energia da casa, das pessoas, vai continuar o mesmo ciclo infinitamente. Tá? Primeira coisa é essa parte, tá, Natália? Porque é o principal, é mudar nós mesmos e mudar essas manifestações, porque a nossa energia vai definir a energia da casa. Primeira coisa, se não partir da gente, não vai mudar. Depois a gente vai para as magiquinhas, tá? Depois tu vai para as magiquinhas, que são as ferramentas. Aí tu pode fazer uma defumação, pode fazer uma defumação de arruda e guiné, ou uma defumação com café, que é são defumações mais para coisa pesada, né? Faz uma defumação ouvindo uma música clássica, ouvindo um mantra, ouvindo um ponto de Exu. Se conecta, faz uma oração, limpa a casa, faz umas 2 vezes por semana aí por um tempo, faz banho de ervas, só que o principal tem que ser feito, senão nada disso adianta, tá? Senão o obsessor vai dar risada na tua cara, como eles fazem, né? Tá? Tem que começar a mudar, ver o que pode ser mudado. É complicado, né? Quando a gente mora com mais pessoas é bem complicado. Realmente, não é fácil. Mas quando a gente começa a mudar nós mesmos, a coisa muda um pouco. Não sei bem o que se passa também, né? O quão pesado é o que os outros fazem, mas tem que ver isso tudo.
Kleber disse que os obsessores eles ficam me esculhambando. Tem que investigar, Kleber. Tem que olhar o campo. Não sei te dizer assim, sem olhar teu campo. Como que é o lar, como é que tá o lar, mora com quem, como é que tá o relacionamento, como que tá a vida financeira. Tem que ver o que tá acontecendo contigo e qual é a origem desses seres aí. Se são seres por afinidade energética que estão se aproximando, ou se são seres amando por magia, ou se são outros seres, né? O que é que eles estão fazendo aí? Tem que investigar a fundo. O que está acontecendo? São obsessor de vida passada? O que é? Tem que investigar. Tá? Eu tenho a minha mentoria individual, mas nem sempre a pessoa pode, né? Mas tem a minha mentoria que eu posso estar olhando isso. Tu pode estar olhando com uma outra pessoa também, mas tem que investigar. Tu pode ir num local gratuito, um centro espírita, um centro espiritualista e fazer um atendimento lá para tentar entender. Não sei se tu já fez isso, né? Enfim, tem que investigar para ver o que está acontecendo. Então é isso, gente. A live de hoje fica por aqui. Hoje é quinta. A próxima live daí é na terça que vem. Vai ser daí no Instagram e no YouTube. E na quarta-feira vai ter o vídeo, a segunda parte do vídeo sobre lucidez lá no canal, tá? Aqui no canal também, que eu tô ao vivo nos dois lugares aqui. Kleber, já fui em vários centros e nunca descobrem. Faz a mentoria comigo, então. Faz uma terapia com alguém que tu confie, alguém que tu saiba que pode te ajudar. Vai ter que investigar o que tá acontecendo. Bom, gente, é isso. Obrigada pela participação de vocês. Tá, vejo vocês aí na próxima live. Então, muito obrigada. Uma boa noite, boas projeções pra vocês, tá? Boa noite pra vocês, boas projeções e até a próxima. Tchau, tchau.